Salve, salve galera, sejam bem-vindos aqui ao InOffCast do Portal Taboanense. Hoje estamos recebendo aqui o ex-prefeito de Embu das Artes, Chico Brito, pré-candidato aqui à eleição ano que vem, vai falar muita coisa de Embu das Artes, aqui da região também, tá bom, não vai fugir do assunto aqui, a gente tem muita coisa para debater de política regional. Então, eu queria aqui que vocês primeiro conhecessem, quem não conhece, um pouquinho mais da história do Chico. Chico, eu queria que você começasse aqui nosso podcast falando assim, quem é o Chico Brito, como chegou aqui na região, você estava contando uma história tão bacana ali, de como você se firmou, tá bom, Embu, Itapecerica, né? Seja bem-vindo, Chico. Legal. Primeiro, eu agradecer o convite, meu amigo Edu Toledo, do InOffCast, do Taboanense, e dizer para vocês que é uma honra participar deste momento agora, né? Deste momento tão importante que é poder dialogar com você de Embu das Artes, com você de nossa região. Du, eu sou paraibano, chegamos em São Paulo em 1971, meu pai, minha mãe e 11 filhos. Fomos morar no Jardim, no Parque Arariba, um ano, e depois no Jardim Ingá, quando meu pai conseguiu construir a nossa casa. Morei no Jardim Ingá até os 22 anos, sempre estudei em escola pública, e depois mudei para Itapecerica da Serra, depois Taboão, e me consolidei em Embu das Artes, né? E a minha vinda, por exemplo, para Taboão da Serra tem a ver com um trabalho que eu realizava numa ONG chamada Visão Mundial, que apoiava 23 projetos na região metropolitana de São Paulo, e um desses projetos aqui no Taboão, que é a ADT, Associação dos Deficientes Taboão da Serra, aqui no Parque Laguna, que existe até hoje essa instituição. E naquele momento, né, década de 90, início da década de 90, nós tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente sendo aprovado em 90, e em 91 juntei aqui as lideranças, associações de moradores de Taboão da Serra para regulamentarmos, ou seja, para criar o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar de Taboão da Serra. Então, foi nesse momento de regulamentação do Estatuto da Criança e do Adolescente que eu acabei comprando um terreno aqui no Jardim Record, construí a minha primeira casa, casei e morei em Taboão da Serra, né? Então, assim, eu trabalhei em várias ONGs, né? Mesmo morando aqui em Taboão da Serra, eu assessorava uma ONG de moradia popular em Diadema, né? E a oposição lá no Embu fala, o cara veio de Diadema. Eu nunca morei em Diadema, nunca morei em Santo André, sempre morei na nossa região. Jardim Ingá, Parque Arariba, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra e Embu das Artes, né? No Embu eu moro há 26 anos, né? E a minha passagem profissional sempre foi na área social. Você é sociólogo, Eu né? sou sociólogo de formação, né? Estudei na USP, né? Sou formado em Ciências Sociais pela USP. E se eu não tivesse entrado na USP, eu não teria feito faculdade da minha vida. Porque meus pais não tinham dinheiro para bancar uma faculdade particular para mim, e eu trabalhava no Bradesco, e o que eu ganhava não dava nem para ajudar em casa em tudo, quanto mais pagar uma faculdade. Então, para mim, entrar na USP era a única possibilidade de eu ter um curso superior. E graças a Deus, ao esforço dos meus pais e ao meu esforço, entrei na USP, me formei em Ciências Sociais e comecei a dar aula em 91 ainda, né? Final de 91. E olha que coisa interessante, a primeira escola que eu dei aula foi no Embu. No Embu. No Embu. Você lembra da escola? Na escola Marechal Henrique Teixeira Lott, na escola Ed Wilson, que na época era a escola do Jardim São Luís, e na escola Elza Marreiro, que na época era o São Marcos II. Então a minha relação com o Embu, primeiro como professor, né, tem vários alunos no Embu, né, pessoas que foram meus alunos no Embu, e então comecei a dar aula no Embu. E aí depois fui trabalhando nessas 3 ONGs, né, na Visão Mundial, passo assessoria para ações sociais com habitação popular lá em Diadema, apoiando o projeto lá e já morando aqui na nossa região. E a outra ONG, Ação Educativa, especialista em educação de jovens adultos e juventude, né? Pois bem, mas o meu sonho, quero te confessar aqui, confessar para vocês, o meu sonho desde pequeno sempre foi morar no Embu. Sempre foi morar no Embu. Por quê? Quando nós chegamos aqui, os meus padrinhos já moravam aqui em São Paulo. E o nosso passeio de final de semana
era o meu padrinho trazer eu e meus irmãos pequenos para passear aqui na feira de Embu, na feira de arte e artesanato de Embu. E eu lembro como fosse hoje, tinha aquela zebrinha, ou aquela vaquinha, Você que apertava o tamborzinho assim, ela se mexia, né? Então, para mim, essa imagem é muito forte, porque vendia esse brinquedo dentro das lojas de Embu. Então, eu ficava encantado, né? E quando eu morava aqui no Taboão da Serra, eu sempre botei isso na cabeça, eu quero morar no Embu, eu quero morar no Embu. E um dia, eu folgava nas quintas-feiras, que eu trabalhava sábado, domingo, segunda, terça, quarta e sexta, e na quinta-feira era a minha folga. E eu saí daqui decidido, falei, eu vou no Embu, vou entrar na primeira imobiliária Meta, né? E falei, eu vou procurar alguma coisa para morar no Embu. E eu sempre gostei de mato, né? Então eu cheguei lá na imobiliária e falei, eu quero algum terreno no meio do mato aqui de Embu, região da Capuava, Itatuba. Aí ele me levou, o rapaz me levou lá no Vale do Sol, me mostrou um terreno, era muita pirambeira, aí me mostrou um outro terreno que era um pouco mais plano e já tinha uma casinha velha lá. E eu falei, é aqui, né? Consegui comprar, eu vendi um terreno que eu tinha aqui no Jardim América e dei de entrada e parcelei o restante, né? Então aí eu mudei para Embu, né? Então meu sonho era morar no Embu. E tem um outro episódio interessante, quando eu tinha 16 anos, eu fiz com 14 anos eu fiz um curso de ajustador mecânico e um curso de artesanato na comunidade Coupe do Jardim Catanduva, que era pertinho do Jardim Gá. E eu aprendi a fazer macramê, artesanato com macramê, com corda, né? Sisal. E eu fazia cortina, fazia lustre. E aí um dia eu fui lá pro Embu, na maior cara de pau, procurei o Assis do Embu, o famoso Assis do Embu. Ele era secretário de turismo da cidade. E fui lá e falei, ó, seu Assis, eu quero expor aqui na feira de Embu, né? O meu artesanato e tal. E eu só sei que naquela época tinha todo um esquema, tinha tinha um vereador de São Paulo, né, que ele indicava muita gente de São Paulo para expor no Embu. Né? Então, como eu não conhecia ninguém, acabei, né, não conseguindo expor na Feira de Arte e Artesanato de Embu. Né? Olha que coisa maluca. E depois eu vou morar no Embu, né? Me participei da campanha do Geraldo, né? A primeira campanha do Geraldo para prefeito, em 99, 2000. E isso você já estava no PT? Você era... E a minha primeira filiação do PT foi no PT de Taboão da Serra. De Taboão da Serra? Foi o meu grande amigo Irineu Casemiro, né, que assinou a minha ficha de filiação no PT, né? E isso em 96. Nossa. 96, é isso mesmo, 96. Né? Então já conhecia, né, o pessoal do PT aqui de toda a região. Né? Mas você vê que coisa, a minha paixão por Embu é muito antiga, né? Eu costumo brigar assim, ó, já que não consegui expor na feira, vou virar prefeito de Embu, então. Né? Então, para mim, a minha paixão, né, por nossa região, porque o período que eu morei aqui no Taboão da Serra, e mesmo morei em Itapecerica, eu sempre gostei muito da nossa região. Amigos da faculdade, quando vinham, né, comigo aqui para Itapecerica da Serra, a gente passava, quando eu morava em Itapecerica, ele vinha aqui e falava assim, um amigo chamado Cláudio, falava assim, Chico, o pôr do sol aqui da região sudoeste é diferente. Ele mora no Belenzinho, né, meio de um monte de prédio. Então o cara vinha para cá, via essa mata toda que tem na nossa região, o cara ficava encantado. Então você vê que o clima aqui na nossa região, ele é em média 4 graus abaixo de São Paulo, né, porque na nossa região sudoeste aqui, que pega Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba, São Lourenço, Embu das Artes, Cotia, Vargem Grande, nós temos uma natureza, né, um pedaço de Mata Atlântica aqui muito importante. Né? Então o clima aqui é sempre muito mais agradável. Então, Du, eu me fixei na região, né? Então São Paulo morei no Jardim Gá e depois dos 22 anos, eu tenho 56 anos. Então se você fizer o cálculo, dos 22 anos para cá... 44 na região. 44 anos, eu moro nessa região há 44 anos. 34. 34. Vamos fazer a conta certa. 34. Eu moro nessa região há 34 anos.
34 anos. E dos 34 anos, 26 anos em Embu das Artes. Poxa, que legal. Chico, para gente é interessantíssima essa história, muito bacana. Eu acho que revela muito do que são as pessoas, né? Essa bagagem que a gente tem aqui pela região. Você foi para Embu, queria morar lá, mas você já foi meio que para entrar na política também do Embu, né? Você participou da campanha do Geraldo e logo em seguida ele te chamou para ser chefe de gabinete, foi isso que ele... É assim, ó, eu mudei para Embu e através de uma ONG chamada Ação Educativa, nós desenvolvemos um projeto entre 8 escolas e grupos de jovens, porque nós queríamos discutir essa relação conflituosa entre a juventude e a escola de ensino médio. Né? Porque o jovem acha a escola muito chata e a escola acha que o jovem é preguiçoso, ou seja, esse conceito ou esse preconceito que existe nessa relação entre a escola e os jovens. E aí a escola que participou no Embu foi Eulália Malta, que é a escola lá do centro da cidade. E o professor Milton Oliveira, o Milton, ele participou do projeto, ele representava a escola Eulália, né? E aí desenvolvendo o projeto, ele falou, Chico, eu conversei lá com o pessoal da coordenação da campanha do Geraldo, falei de você e tal, o pessoal que te conhece, mas eles acham que você pode contribuir bastante com a coordenação da campanha. Até porque nós estamos com um problema no segmento juvenil, né? O Geraldo é um cara mais velho, já era na época também, e a juventude não está muito na onda do Geraldo, não. Falou, olha, eu trabalho e eu só tenho tempo à noite e final de semana. Então, todo dia à noite, eu fazia alguma atividade com a juventude pela cidade. Criamos um projeto chamado Embu de Todas as Artes, onde a gente organizava palco na periferia, mesmo sendo à noite, grupo de hip hop, grupo gospel, e a gente sempre depois do show, né, sempre era uma banda que tocava, a gente abriu o debate ali sobre as necessidades da juventude, né, para a juventude, né? O processo foi bastante interessante, que no final desse processo, os jovens elaboraram um plano de governo e nós entregamos para o Geraldo, né? Então, a juventude, nesse período, 99 e 2000, elaborou um plano de governo e entregou para o Geraldo. E nós fizemos a capa, né? A capa era algo, para a época, né? Singelo e para a época era ousado. Era mais ou menos assim o título do documento, né? Do plano de governo da juventude. Na hora de beijar, feche os olhos. Mas na hora de votar, é Geraldo Cruz. E foi muito... E os jovens fizemos um grande ato, entregamos o plano de governo. Tanto é que na nossa região, em Embu das Artes, foi a primeira cidade a criar o Centro de Referência da Juventude. Foi um dos primeiros departamentos que nós criamos, aí eu como secretário da área social, foi o CRJ, né? Aí criamos o CRJ, o Centro de Referência da Mulher, o Centro de Referência do Idoso, o Centro de Referência da Criança e Adolescente, né? O Centro de Referência da Pessoa portador de deficiência. E aí, Geraldo ganha a eleição e ele me convida para assumir a área social, né? Aceitei o convite, mas disse para ele o seguinte, eu toparia o convite para ser secretário. Certo, eu adicionei sua lista. E na época tinha tinha uma visão de que, primeiro que o nome da secretaria era Secretaria de Promoção Social. E historicamente, no Embu, como em todas as cidades, quem assumia essa pasta era a mulher. Então todo mundo me olhou torto assim, esse maluco assumir uma pasta historicamente assumida por mulher, né? Eu falei, vamos embora, né? Eu falei, Geraldo, eu topo, desde que eu possa implantar nessa secretaria o orçamento participativo para discutir o orçamento público com a população, desde que eu possa criar um programa de segurança alimentar para combater a fome, aí nós criamos o Banco Municipal de Alimentos, né? Desde que eu possa criar um departamento de políticas específicas para a população historicamente excluídas, mulher, criança, adolescente, jovem, população afrodescendente e assim por diante. Desde que eu possa criar um departamento de geração de trabalho e renda, aí nós criamos 18 cooperativas e um programa e um departamento de seguridade. Nós tínhamos 15 funcionários. Ela falou, você está louco? Você vai criar tudo isso? Mas eu tenho um pensamento estruturalista. Então, eu não consigo agir sem eu enxergar aonde eu quero chegar.
Né? Então, o meu pensamento é Você tem estrutural. que ter esse foco. O meu pensamento é estruturalista. Então, assim, o que eu penso, como eu quero que a secretaria esteja daqui a 10 anos. O projeto é hoje. Né? Falei, Geraldo, não tem problema. E aí saí criando, nomeei 5 diretores e começamos. No primeiro mês de governo, nós fizemos um projeto chamado o Banco Municipal de Alimentos. Nem espaço nós tínhamos para montar o banco de alimentos. E passamos em algumas empresas da região que trabalhavam com alimento. 3 semanas depois, o cara ligou e falou, Chico, tem 800 quilos de tomate aqui e 2 carretas de alface americana do McDonald's. Topa? Falei, manda. A secretaria tinha uma garagem gigante. Falei, todo mundo desce para a garagem. Você vai ligando para as entidades e todo mundo desce para separar. Né? O que aconteceu, Du? No final do dia, nós tínhamos distribuído 800 quilos de tomate, 2 carretas de alface. Eu fui correndo no gabinete do Geraldo e falei, Geraldo, funciona. Eu preciso de um salãozinho e 5 frentes de trabalho para montar o banco de alimentos. Du, eu só sei que no final do meu governo, isso foi todo o governo do Geraldo, depois do meu governo, nós estávamos distribuindo 100 toneladas de alimentos mês. Poxa. Mês. Você vê, mudou o prefeito e ele esculhambou, mas não teve a coragem de acabar com o Banco Municipal de Alimentos. Né? Então, secretário, 2004 queriam que eu saísse candidato a vereador, não saí. Trabalhar para a reeleição do Geraldo. 2006, saio candidato a deputado estadual. Foi a primeira eleição que eu disputei na minha vida. Foi para deputado estadual em 2006. Tive 52.854 votos, fiquei como primeiro suplente. E aí, depois, a minha eleição para prefeito em 2008. Tanto 2008 como 2012, dos 64 anos em Embu das Artes, eu sou o prefeito com a maior votação histórica da cidade. Em 2008, 72.342 votos e em 2012, 80.500. E detalhe, se tanto 2008 como 2012 tivesse 2 turnos na eleição de Embu, eu teria ganhado no primeiro turno. Em 2008 eu tive 59% dos votos válidos e em 2012 65% dos votos válidos. Né? E aí foi isso, né? Então eu tive a honra, né, de ser prefeito durante 8 anos na cidade, fizemos mais de 300 obras e com 500 milhões de reais. Hoje quem está lá tem 1 bilhão e 300 milhões de reais, quase 3 vezes o que eu tinha e não fez nem 10% do que eu consegui fazer, Edu. Ô Chico, tudo isso, essa história, eu acompanhei bem os seus 2 mandatos, eu sempre falo, eu me surpreendi com vocês, porque eu não te conhecia bem antes de ser prefeito, depois eu vi o primeiro mandato e até a metade do segundo, eu achei você assim, sem erros políticos, né? Foi muito, muito bem, né? Depois, nos últimos 2 anos, eu acho que a corda esticou para tudo que é lado, né? O Geraldo, você também não estava tão bem com ele, o Ney Santos veio que nem um trator também, né? Querendo sair. E daí o Ney ganha a eleição. Eu acho que também teve um pouco de culpa sua, que você liberou os seus secretários na época, né? Cada um podia apoiar quem eles quisessem. Daí o Ney ganha 2 mandatos e agora você volta a ser pré-candidato. Você quer voltar a governar em Embu. Primeiro que eu falo, a oposição vive passando que você está inelegível. Eu queria que você falasse qual a sua situação eleitoral, se você está apto a sair candidato. Sim. E se você é pré-candidato pelo Podemos, né? Sim. Du, veja só, acho que isso é importante, agradeço a oportunidade de esclarecer isso, né? Acho que todos os meus adversários, eles fazem mais que... Eles andam mais na rua falando que eu estou inelegível do que pedindo voto para eles, né? E aí na pesquisa deles eu apareço com 2%. Caramba, estou inelegível, 2%, porque vocês estão preocupados comigo, pô. Me deixa. Me deixa, pô. Ou seja, não é nada disso. Não é nada disso. Então é assim, ó. Primeiro eu vou falar dos 2 processos para explicar, né, a gravidade ou não, né, dos 2 processos e que pé que está. Pois bem, um processo que a promotora pesou na caneta, né, de maneira desnecessária, em 2014, 2015 eu fiz um anúncio de final de ano, felicitações de Natal e Ano Novo, paguei do meu bolso para o jornal Hora Exata, do nosso amigo Romário Bibiano,
colocando lá Feliz Ano Novo, Feliz Natal e Próximo Ano Novo e foto de obra da prefeitura no fundo, né? Certo. Mas paguei do meu bolso. Não foi no jornal oficial. Ou seja, não tem promoção pessoal com recurso público. Uhum. O que você não pode é fazer promoção pessoal com recurso público. Uhum. Agora, se eu fosse padeiro, eu fazia uma foto com pão. Se eu fosse açougueiro, fazia foto com carne. Agora, eu era prefeito. Ia fazer foto com o quê? Com obra. Tá certo? E eu não era candidato. Então, como a promotora pôde alegar promoção pessoal, se eu nem candidato eu era, porque não podia mais, eu já tinha sido reeleito, e paguei do meu bolso. Porém, a promotora, ela alegou isso, meteu a caneta, a juíza acompanhou. Isso na primeira instância. Primeira instância. Foi para a segunda instância e os caras acompanharam. Beleza, vamos recorrer. O outro processo é um processo... o Dr. Pedro Buch, até voltou agora, adoro o Dr. Pedro Buch, uma pessoa super séria. Ele falou, Chico, eu preciso de alguém administrativo aqui para a delegacia. Liguei para o chefe de gabinete e falou, tem alguém com perfil administrativo? Chico, eu tenho sim, o vereador tal indicou uma pessoa aqui que ela tem esse perfil, tem até curso, né, de administração e tal. Eu falei, manda. Ele falou, o único problema é que o cargo que está livre, comissionado, é coordenador de trânsito. Eu falei, manda, porque eu não vou deixar o delegado na mão. E como nós já está na nossa programação alterar a lei para acabar com esse negócio de comissionado com um cargo técnico, né, coordenador de trânsito, coordenador de saúde, coordenador de educação, né, eu vou mandar a lei para a Câmara mudando. Então manda. Aí mandei. Só que um desafeto do vereador foi no MP, no Ministério Público, e denunciou. Desvio de função, né? É coordenadora de trânsito e está lá na delegacia. E aí a promotora me notificou, exigindo que eu mandasse a menina embora imediatamente. Fiz isso, mandei a menina embora. Concluímos o projeto de lei, tirando o cargo técnico e colocando assessor administrativo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora que mudou a lei, manda a menina de volta. Mandei a menina de volta. Ou seja, fiz tudo o que a lei exigia. A menina, o desafeto do vereador, foi lá e denunciou novamente. A promotora entendeu que eu mudei a lei para beneficiar aquela menina. Puxa. E não os 400 comissionados que eu tinha na prefeitura. Um negócio absurdo. Absurdo. Porém, existe esse absurdo. Né? Ou seja, não é porque é um poder... né? Nós temos poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Da mesma maneira que o executivo acerta e erra, da mesma maneira que o legislativo acerta e erra, o judiciário também acerta e erra. Mas só que o erro do judiciário, quando prejudica alguém, prejudica. E às vezes o prejuízo é irreparável. Né? Pois bem, pau na primeira instância, pau na segunda instância. Vamos recorrer. Recorremos, ficamos recorrendo e tal. Quando foi o ano passado, o Congresso Nacional aprovou a nova lei da improbidade administrativa. Porque e foi bom, porque é uma confusão muito grande. Né? E eu vou te explicar dois aspectos dessa mudança que eu achei importante. Primeiro aspecto, o cara tem que ficar inelegível se ele causou prejuízo aos cofres públicos. No caso da menina, não teve nenhum prejuízo, porque ela trabalhou todos os dias. E sabe o que aconteceu? A promotora e a juíza condenou a menina por enriquecimento ilícito. Uau. Pesou na caneta. Como que a menina ganhava 3 mil reais, trabalhava todo dia e pode ser acusada e condenada por enriquecimento ilícito? Se fosse funcionário fantasma, tudo bem. Falei, isso aqui é um absurdo. Em algum momento isso aqui tem que ser corrigido. Né? E aí me condenou por tabela. A menina devolver todos os salários e eu também me condenou a ficar inelegível. Uau. Pois bem. Então o caso do jornal e o caso da comissionada. O ano passado o Congresso aprovou a nova lei da improbidade. O que a nova lei da improbidade diz? Ficará inelegível o gestor que for condenado por dolo. E o que é dolo?
causar prejuízo aos cofres públicos. Eu pergunto para você, o anúncio no jornal que eu paguei com meu bolso teve prejuízo aos cofres públicos? Não. A menina comissionada que trabalhou todos os dias teve prejuízo aos cofres públicos? Não. Então, essa mudança da lei da improbidade ela foi fundamental, porque botava todo mundo no mesmo saco. Né? Então, a nova lei da improbidade é para separar o joio do trigo. Né? Pois bem, e aí a dúvida que tinha era o seguinte, opa, aprovou essa nova lei, não tem dolo, vamos embora. Mas só que na nova lei da improbidade, não ficava claro se ela era retroativa ou não. Aí quando foi... Aí algum partido, não estou lembrado o nome qual foi o partido, se foi o PDT, entrou com um questionamento no Supremo, falou, olha, a lei aprovada pelo Congresso não é clara se é retroativo ou não. Então, Supremo, decida. Tá? Aí o Supremo, em novembro do ano passado, exatamente no dia 22 de novembro do ano passado, sacramentou. A lei é retroativa. E aí nós entramos com um recurso, uma apelação, né, esse ano, e já derrubamos a segunda instância. Voltou para a primeira instância. E o que a lei diz? Você só pode ficar inelegível se você tiver uma condenação de segunda instância. Como os nossos advogados entraram, né, com a nova lei da improbidade, falou, olha, analise o processo pela nova lei da improbidade, porque não tem dolo, ele não cometeu dolo. Então, de cara, já conseguimos derrubar de segunda instância. Volta para a primeira instância. E aí, na primeira instância, vai rolar todo o processo, tá certo? Então, hoje, eu sou elegível, tá? Estou elegível. O que tem agora é um processo cartorial os nossos advogados já entraram com requerimento para pedir para mudar o status, né, da minha ficha eleitoral, de inelegível para elegível. Mas você sabe que a burocracia é um negócio absurdo. Né? Então eu acredito que no mais tardar uns 3 meses, né, eu tenho essa situação burocraticamente regularizada. Tá? Então hoje, por exemplo, se a eleição fosse amanhã, eu conseguiria entrar, né, com um recurso e registraria minha candidatura. Tá? Agora, a oposição, né, tanto o Hugo, tanto, né, o pessoal do PT, fica andando mais na rua falando que eu estou inelegível porque eles sabem o seguinte, que eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar. De 64 anos que Embu tem, que é a idade da nossa cidade, fundação da nossa cidade, 64 anos. Em 8 anos de mandato, eu sou responsável por 34% do que existe de equipamento público na cidade. Em 8 anos, eu fiz 34% do que existe de política pública na cidade. Então é por isso que os meus adversários, eles acabam tendo medo de mim. Porque, sabe, quando for para a rua para comparar, eu fiz 6 creches. E quem está aí hoje não fez nenhuma. Eu fiz 5 postos de saúde, uma UPA e 2 pronto-socorros infantis. Eles não fizeram nada. Então, o medo desses caras é enfrentar um Chico Brito lá na frente, porque eu tenho que mostrar. Eles não têm o que mostrar. O que eles têm para mostrar, aliás, não é eles que mostram, né? Eu que mostro, a Globo que mostra, o SBT que mostra, são 50 obras abandonadas na nossa cidade, causando prejuízo para a população e transtorno para a população. Eu vi o vídeo que você fez mostrando as obras paradas, eu não me lembro se foi no São Marcos, aquela avenida que está toda... Na Queixe Matsumoto, no Tomé Santa Luzia, na rotatória da Rotary com a Marcelino Pinto Teixeira e tantas outras. Então, você está mostrando isso. E o Ney Santos, ele procura responder, ele procura... Como que você está nesse embate com ele, Chico? É assim, ó, veja só, eu fiz a denúncia das obras paradas na sexta-feira passada, aí a imprensa, a grande imprensa, os moradores, né, ficaram animados, criaram coragem e mobilizaram a grande imprensa, né, e essa semana a SBT mostrou a Queixe Matsumoto e a Globo mostrou a rotatória da Rotary, com a Marcelino parada também. E hoje eles retomaram as obras. Milagre.
e por um milagre hoje retomar as obras. Então assim, isso é descaso, é falta de vontade e falta de vergonha na cara, deixar 50 obras abandonadas na nossa cidade, e você sabe que uma obra abandonada causa muito mais prejuízo quando você tem que retomar. Eu deixei uma universidade federal pública iniciada. Em 2014 eu fui para Brasília, articulamos com o Congresso Nacional, eu como presidente do consórcio regional, tendo o apoio dos outros 7 prefeitos, aprovamos para a nossa região, para ser construída em Embu das Artes, uma universidade federal. Pois bem, dei início às obras. E se você for lá hoje, ou você viu pelas redes sociais, não tem telhado, não tem torneira, não tem fio, não tem telha, não tem piso, não tem mais nada. O Hugo e o Ney abandonaram a obra da universidade e tudo foi depredado, tudo foi levado embora, ou seja, um prejuízo gigante. E das 4 universidades aprovadas pelo Congresso Nacional em 2014, 3 já estão em funcionamento. Só a de Embu não está funcionando. Agora você imagina, a importância de uma universidade federal. São Carlos, cidade de São Carlos, antes e depois da universidade é outra coisa. Sorocaba, Campinas, ou seja, toda cidade que recebeu uma universidade, ela muda o seu padrão de qualidade, porque você traz cabeças pensantes, você desenvolve o entorno da região, e é num parque, que é o Parque da Várzea, que tem 1.600.000 metros. Então o Hugo e o Ney abandonam a obra da universidade, ou seja, quem tem coragem de abandonar uma obra de uma universidade significa que não tem o menor zelo pela educação. E nós sabemos, porque a minha história de vida é essa. Eu sou filho de operários. E se não fosse através da educação, a minha vida seria outra. Porque através do estudo eu abri portas, que sem o estudo eu não teria aberto essas portas. Então é triste ver uma administração desastrosa como a do Hugo e do Ney, abandonando a cidade do jeito que eles abandonaram, gastaram 5 milhões numa festa lá no Parque Riso, 5 milhões, retiraram 3 milhões da saúde, fizeram um remanejamento, e 2 milhões da segurança. A festa não tinha sido cancelada pela justiça, depois... A festa, o vereador Abidan conseguiu uma liminar, cancelou às 14 horas, e às 17 horas o governo recorreu e conseguiu a liminar para tocar a festa, A juiz entendeu que o prejuízo seria maior. Mas a questão é o seguinte, a festa em si, eu gosto de festa, mas eu vou falar uma coisa para você, aprendi com a minha avó, primeiro a obrigação, depois a diversão. Tem remédio por saúde? As ruas estão com asfalto novo? Tem creche funcionando direitinho? Construíram mais 5 creches? Os médicos estão recebendo salário? Aí você tem motivo para comemorar com o povo. Agora, a cidade abandonada, você faz uma festa para comemorar o quê? Comemorar que agora o atual prefeito se meteu a ser cantor sertanejo. Então ele pega o microfone, canta com o cantor, toma uísque com o cantor. Então, para satisfação do ego. O prefeito de Embu é um egocêntrico, um narcisista. E ele está pouco se lixando para a população. Então, isso é revoltante. E essa revolta que eu tenho é a revolta do morador de Embu, que vai no posto de saúde e não tem dipirona. Vai no posto de saúde e não tem kit de diabetes. Vai no posto de saúde e o médico não está lá. E sabe por que o médico não está lá no posto de saúde, no pronto-socorro, Porque é a 9ª empresa que o Hugo e o Ney trocam. Eu fui prefeito, fiquei com a mesma empresa da gestão da saúde durante os meus 8 anos. Esses caras estão há 7 anos e já trocaram 9 vezes de empresa. Por que troca tanto? Troca porque eles não pagam. Trocam porque não pagam. Troca porque não faz a gestão. É uma coisa absurda. Aí o que está acontecendo com o Embu? Os médicos não querem ir trabalhar no Embu porque ficam sem receber o salário. Eu recebi agora do sindicato dos servidores públicos um post. Nesse post eu já tinha feito essa denúncia há 3 dias. Os funcionários da prefeitura
foram na terça-feira buscar a cesta básica e bater a cara na porta do salão onde eles pegam a cesta básica. Agora, sabe por quê que eles bateram a cara e porque o salão estava fechado? Porque a prefeitura não pagou a empresa que fornece cesta básica. Aí o cara não quer fornecer a cesta básica para os funcionários. São mais de 4.000 famílias prejudicadas por um prefeito e um vice-prefeito irresponsáveis. Porque, principalmente, o trabalhador do almoxarifado, aquele que capina a rua, aquele que entra no bueiro para limpar o bueiro, aquela cesta básica é a salvação da vida dele, da família dele. E será que esses caras não pensam nisso? Né? Fizeram a festa, arrecadaram lá os alimentos, né? Falaram que foi 100 toneladas, mentira, porque de alimento eu entendo, porque eu criei o banco de alimentos, ali não tem 100 toneladas em lugar nenhum. Tá certo? Né? Se gabando que arrecadou alimentos na festa, só o que gastou de 5 milhões dava para comprar cesta básica, botar o remédio no posto de saúde. Né? Então, o Hugo e o Ney são uma farsa, um engodo, porque governar que é bom para a nossa população, eles não têm a menor competência. Chico, e diante desse quadro, é óbvio que a gente vê que a oposição está se unindo, né? Se não está tão unida aqui, a previsão aqui que Embu tenha 2 turnos, né? A eleição tenha 2 turnos e você é pré-candidato e o PT deve lançar ou o Geraldo ou a Rosângela, é isso? É assim, ó, em 2020, a oposição perdeu para esses caras porque não conseguiu se articular. Eu estava fora do páreo e só vendo o cenário. O que aconteceu? Pandemia, a oposição toda encolhida, só o governo aparecia, montaram as tendas da saúde, entregava cesta básica para as famílias dos alunos, as escolas estavam fechadas, e a oposição sem poder fazer nem reunião. Naquele cenário, era muito mais do que importante e necessária a unidade da oposição. Mas aí o que aconteceu? O Ney de um lado, aí sai Geraldo, Rosângela, Beth e Ruas. Ou seja, 4 candidaturas diferentes de oposição. Numa eleição de um turno só. Se tivesse unido os 4 e feito uma eleição plebiscitária, teria mais chance de ganhar. Até porque, se tivesse 2 turnos naquele momento, teria tido segundo turno. Porque o Ney teve 48% dos votos. Ele não teve a maioria dos votos. Teve 48%. Eu, em 2008, tive 59%. Eu, em 2012, tive 65%. Então, se tivesse 2 turnos em 2020, teria tido um segundo turno. Pois bem, passa a eleição, eu começo a dialogar com a oposição. E procurei o Geraldo, falei, Geraldo, a oposição precisa se unir. Procurei a Rosângela, falei, Rosângela, a oposição precisa se unir. Ruas, Beth, Natinha, Léo, procurei todo mundo. Né? Qual é o quadro hoje? Qual é o quadro hoje, na minha avaliação? O quadro hoje que eu vejo são 3 candidaturas. Candidatura do governo, a minha candidatura futura, mas hoje eu sou pré-candidato, e a candidatura futura do PT. Pode ser a Rosângela, pode ser o Geraldo, não sei quem vai ser. O Geraldo está no PT ainda? Está no PT, o Geraldo voltou para o PT. Pode ser a Rosângela ou o Geraldo, porque tem uma discussão interna deles lá. Né? E eu sei como essas discussões no PT elas são difíceis, né? Porque eu fiquei lá 30 anos, não sou mais do PT há 8 anos, e sei como isso é difícil. Então mas nós teremos 3. O fato é, uma candidatura de situação do governo e 2 de oposição. E essas 2 de oposição estarão juntas no segundo turno. Isso eu tenho clareza, tá certo? Nem eu vou com esses caras que estão destruindo nossa cidade e nem o PT vai com esses caras. Então nós temos uma consciência de que a oposição deverá se unir no segundo turno para derrotar esses caras que estão destruindo nossa cidade. Então esse diálogo é algo permanente, né? Tá muito bacana esse diálogo. Eu tenho certeza, né, que a nossa cidade ela verá uma mudança. Chico, e como que você vê a Beth indo para o grupo do Ney, até uma certa surpresa, pelo menos para mim, né? Sim. Ela ter ido lá e possivelmente ser a vice do Hugo. E será que o Hugo tem a candidatura consolidada dentro do governo? Pessoal, tem algumas coisas, né? Eu vou falar mais como
cientista político do que Observador. provavelmente como pré-candidato. Na minha avaliação é assim, foi um erro, um acerto do governo e um erro do Natinho e da Beth. Tá? Porque a Beth foi oposição a esses caras a vida inteira. Hoje ela anda pelo Santo Eduardo muito mais justificando o porquê foi pro colo dos caras do que propriamente pedindo voto para eles. Porque a população do Santo Eduardo não topa esses caras. No Santo Eduardo, na macro-região Santo Eduardo, eu fiz a UPA, o Posto Saúde do Ângela, o Posto Saúde Santo Eduardo, a creche Santo Eduardo, a Praça da Rua Maringá, né? Eu fiz vários equipamentos naquela região. O atual governo não fez nada na região. Muito pelo contrário, deixou a Caixa Econômica Federal, que nós levamos, e deixou a Caixa Econômica Federal ir embora do Santo Eduardo. Ou seja, além de não ter levado nenhum novo equipamento, deixou um banco público ir embora. Pois bem, então e a Beth e o Natinha sempre bateram nos caras, a vida inteira. E aí o eleitorado, as pessoas pensam que o eleitorado não tem percepção das contradições, da incoerência. Então, ela ter ido, né, e estar como pré-candidata a vice com o Hugo, é uma incoerência. Adoro a Beth, adoro o Natinha. Natinha foi meu vice-prefeito há 8 anos. Né? Pessoalmente, eu tenho um carinho muito grande por ele. Mas, falei para ele, você cometeu um erro político estratégico. Ir para esses caras, até porque esses caras estão destruindo nossa cidade e vocês têm uma história linda na nossa cidade. Vocês não merecem passar por isso, mas foi uma opção deles. E a candidatura do Hugo, né, tem um problema interno lá, né? Que é a briga do Hugo e do pastor, né? Na minha avaliação, o pastor não entregou o osso ainda. Essa briga vai longe ainda. Tá tentando ainda derrubar lá? Essa briga vai longe. Vai. Essa briga vai longe porque você não vê, né, por exemplo, o pastor, nem na campanha do Hugo ele tá. Não tá, né? Nem na campanha do Hugo tá. O pastor tá viajando o mundo, entendeu? E o Hugo tá largado lá sozinho. Chico, dentro ainda falando da política e agora explorando mais uma parte regional, é uma coisa que às vezes eu paro para me perguntar como que o Ney conseguiu, há 4 anos atrás, ele lançou o Jones Donizete em Itapecerica, um assessor direto dele. Digo um conflito, mas um mal-estar muito grande com o Nakano e com os outros candidatos lá de Itapecerica, né? Sim. E dessa vez a gente vê que ele pretende lançar o engenheiro Daniel Bogalho aqui em Taboão, também num ato que contraponha a boa relação entre os prefeitos, né? Como que você vê isso, essa vontade? Ele vai lançar também Itapevi agora, Itapevi? Que ele vai Pirapora. Como que você vê essa ação política do Ney extrapolando em Embu das Artes? Essa ação política dele prejudica Embu. Eu vou te explicar o porquê. Quando eu estava na prefeitura, eu apoiei 6 deputados federais e mantive relacionamento com alguns deputados estaduais. E arrumei voto, montei grupo para apoiar vários federais e vários estaduais. Porque um deputado só federal não consegue trazer recurso para a cidade. Então o que eu fiz? Organizei as lideranças políticas e cada um teve a sua preferência e nós conseguimos, em 2010, 50 mil votos para os deputados federais que eu apoiei. Qual a vantagem disso? Porque quando eu ia para Brasília, eu ia com 6 deputados federais falar com o ministro da Saúde, falar com o ministro da Educação, falar com o ministro de Infraestrutura, de Planejamento. Então, por isso que em 2010 eu consegui 200 milhões de reais para Embu. Esse dado é importante. Em 2010, na região metropolitana de São Paulo, Embu foi a 3ª cidade que mais conseguiu recurso do governo federal. A primeira, Osasco, a segunda, São Bernardo e a terceira, Embu. Agora, por quê? Porque eu fiz uma articulação com vários deputados. Quando o atual prefeito de Embu decide lançar a irmã deputada federal, a cidade é prejudicada.
Porque os outros federais falam, para que eu vou mandar dinheiro para Embu se só vai beneficiar a deputada que é a irmã dele? Né? E quando ele lança um deputado estadual que foi o chefe de gabinete dele, ele também fecha as portas dos outros deputados federais em São Paulo, que no governo estadual pode ajudar ele a trazer dinheiro para Embu. Então o erro estratégico dele é assim, é a ganância. É a ganância política. Né? É você achar que você pode montar um projeto de poder, né, e ser um pequeno ditador. Né, um ditador. Então é um erro estratégico. Na minha avaliação, é um erro estratégico. E mais equivocado ainda é querer influenciar na política de outra cidade. Ele não está dando conta nem de Embu. Vai acabar as obras de Embu. Vai buscar recurso em Brasília para botar médico, para botar remédio. Você não tem que se enfiar nas outras cidades. Não tem que meter o bedelho nas outras cidades. Deixa que Taboão se resolva, que Itapecerica se resolva, que Cotia se resolva, que Pirapora se resolva. Ou seja, quem tudo quer, nada tem. E é isso que está acontecendo no Embu. Ou seja, essa confusão política, tanto é que eu fui presidente do consórcio regional. E tinha um apoio de todos os prefeitos. E nós trouxemos a universidade, o SAMU regional nós conseguimos implantar. Nós íamos em conjunto para Brasília. Eu ia pelo menos 3 vezes por ano com todos os prefeitos para Brasília. Se ele foi durante os 7 anos 3 vezes, em 7 anos foi muito. Ou seja, essa confusão que ele acabou criando na cidade, na região, só prejudicou o povo de Embu das Artes. Essa sede de poder que ele tem, né, é absurda, né, só está prejudicando o povo de Embu, porque arrumou adversário político na região inteira e não arruma, e não tem os deputados federais ajudando o Embu, não tem os deputados estaduais ajudando o Embu. Então é um erro estratégico que ele comete. Você tem que dar conta da sua cidade. Deixa que Taboão se resolva, Itapecerica e assim por diante. Essa é a minha opinião. Ô Chico, falando um pouquinho de política estadual, a região aqui voltou a ter 2 deputados estaduais, né? A deputada Analice já está no seu 6º mandato e agora o Eduardo Nóbrega no 1º. Que você fizesse uma avaliação desse cenário estadual e também falasse um pouquinho do começo desse mandato do Eduardo e da Analice também, né? Consolidadíssima aqui na região, né? Sim. É assim, eu avalio que o mandato de deputado estadual ele tem uma importância muito grande, né? Porque nós estamos falando do maior estado brasileiro, maior potência econômica do país é o estado de São Paulo. Então, ser um deputado estadual em São Paulo, por São Paulo, é como se fosse um deputado federal. O poder de articulação tem. Então, assim, eu sempre tive um bom relacionamento, né, com a Analice, com o Fernando e com o Eduardo, né, uma feliz surpresa, que o Eduardo ele tá com um desenvolvimento, né, com um desempenho muito bacana. Né, e é o que eu penso que um deputado estadual tem que fazer. Ajudar a região, o Du está sempre lá no Embu, vejo o Du em Itapecerica, né? Então o Eduardo tem tido uma atuação como deputado estadual que eu quero parabenizar o Eduardo Nóbrega, né? Porque ele tem sido muito atuante, então e é isso que eu espero, né, de um deputado estadual, né, que ele seja atuante a serviço das cidades, porque o deputado estadual, né, o Eduardo Nóbrega não é deputado estadual de Taboão da Serra. Ele é deputado estadual da nossa região. E ele tem atuado dessa maneira. Né? E eu gostaria que todos os deputados atuassem da mesma maneira. Então o Edu está de parabéns. Chico, eu sei que você não vai gostar muito de conversar um pouquinho sobre como está a política em cada cidade, mas eu queria que você fizesse uma pequena avaliação, principalmente de Taboão e Itapecerica, que são as cidades maiores, mais próximas. Como que você está vendo o governo do Aprígio aqui em Taboão e o governo do Nakano lá em Itapecerica? Veja só, Du, como eu disse para você, da mesma maneira, né, que eu avalio que é um equívoco que o Ney comete, né, em querer se meter na política das outras cidades, eu também não farei isso. Tá? Eu torço, né, para que o Nakano faça o melhor governo, porque se o Nakano fizer o melhor governo,
é a população de Itapecerica da Serra que vai ganhar. Cidade que eu já morei e amo aquela cidade. Se o Aprígio fizer o melhor governo aqui em Taboão da Serra, é o povo de Taboão da Serra, a cidade que eu amo também, porque já morei aqui, é que vai ganhar. Então eu torço para que os prefeitos, toda a região, façam o melhor mandato que já teve na cidade. Né? Então eu tenho uma amizade com todos eles. Então como eu disse, cada cidade tem a sua dinâmica política. Então eu não vou ousar falar da dinâmica política de Taboão da Serra e Itapecerica, até porque eu não estou no cotidiano. Estando no cotidiano da política de Embu, você já tem que tomar cuidado em tomar algumas decisões, fazer algumas falas, quanto mais não estando e não morando na cidade. Então eu torço para que o prefeito Nakano faça um mandato maravilhoso e torço para que o prefeito Aprígio faça um mandato muito bom, porque o povo de Taboão e Itapecerica merece. Chico, estamos chegando no final, estamos com o tempo aqui apertadíssimo já, você tem um compromisso também. Eu queria que você desse um recado final para os eleitores de Embu, para os moradores aqui da região. Fala-se de coração, o que você espera para o ano que vem? A gente vai ter eleição municipal, a gente sabe que vai ser uma mudança, com certeza o Ney já não pode mais se reeleger, vai ter um prefeito novo. Você falasse um pouquinho dessa importância para a cidade. Primeiro, assim, quero agradecer, em Offcast do Taboanense, a você que é um amigo de longa data, e dizer para você o seguinte: a democracia é o melhor regime, é o melhor sistema político, porque quando um governante não está trabalhando direito, o povo tem a oportunidade de trocar. Então, acho que a democracia ela tem esse valor, este valor. Então, quando nós implantamos o orçamento participativo no Embu, a intenção era fortalecer a participação da população, não apenas a cada 2 anos ou 4 anos, mas a população ajudando a definir o orçamento da cidade e as prioridades da cidade. Então, o ano que vem é um ano eleitoral e a população ela deve ficar atenta a isso, né? Que é uma oportunidade da população, na cidade está dando certo, reafirmar. E na cidade que não está dando certo, a oportunidade de trocar. Então quero agradecer, né? Eu sou um defensor fervoroso da democracia e isso aqui em Offcast é o exercício da democracia, é a exposição de ideias para que as pessoas elas possam, como você está me convidando, vai convidar muitas pessoas, outras pessoas, as pessoas ouvirem as várias opiniões, as várias propostas, as várias histórias, né, dos gestores públicos e o povo conscientemente fazer as suas escolhas. Então, só tenho que agradecer a oportunidade ao povo de Embu e ao povo da região aqui, que é um povo maravilhoso. Chico, obrigado pela entrevista. Eu fico contente que você é o primeiro político que a gente recebe aqui. Opa, uma honra. Me sinto honrado em inaugurar esse quadro aqui. A ideia nossa sempre foi realmente fazer um debate político aqui da região, né? E a gente estava conversando com o secretário, conversando com o artista, com o publicitário, mas a gente queria... Então acho que você vem contemplar essa primeira experiência nossa, muito acho produtiva, né? Até aqui para a nossa região. E vamos ter mais e você vai ser convidado mais vezes aqui. E espero que você, como candidato, a gente possa fazer uma discussão sobre os problemas de Embu. Tá Bacana, Du. E uma proposta do que eu já fiz, até em outros podcasts que eu participei, né, montar um pool de podcasts e organizar um debate. Né? Reafirmo aqui meu desafio. Já chamei o Hugo para um debate. Pode escolher a área que você quer, o assunto que você quiser e venha debater comigo. E montar esse pool de podcast e vocês organizam o debate. Eu topo, tá? De antemão, quero deixar aqui claro que eu topo participar de um debate organizado por vocês. Chico, obrigado pela entrevista. Obrigado, Du. Valeu. Obrigado. Valeu.